E aí, esse é o Foco Retrô e nesse vídeo vamos ver sobre imagens da Alemanha nazista. Essas fotos mostram Joseph Goebbels durante a reunião das Ligas das Nações em Genebra, em 1933. Tá, mas o que é a Liga das Nações? A Liga das Nações é basicamente a organização anterior à ONU. Ela foi criada em 1919, que para quem não lembra aí, a Primeira Guerra Mundial foi entre 1914 e 1918. Ela foi criada para manter a paz e evitar guerras. Só que não deu muito certo, não é mesmo? E em 1942 ela foi dissolvida, em plena guerra, em plena Segunda Guerra Mundial. Mas todas as atribuições foram passadas para a ONU em 1946. Tá ok. Mas o que é então? Quem é Joseph Goebbels? O Goebbels, ele era um escritor com doutorado em filosofia alemão. Ele tinha opiniões muito extremas, muito antissemitas, e por conta disso ele acabou sendo um escritor fracassado. Ele fazia um trabalhozinho aqui ali de consultor, mas ele não tinha sucesso e ele não tinha dinheiro na sua profissão. Mas com a ascensão do partido nazista, literalmente tudo mudou na vida dele. Agora que ele estava num grupo de pessoas que pensavam com ele e aceitavam os pensamentos dele, não só aceitavam, como gostavam dos pensamentos dele, ele se empenhou e se esforçou muito com o grupo para poder ajudar ele de qualquer forma. E acabou mostrando um ótimo publicitário do partido. E tanto que acabou sendo promovido a ministro da propaganda nazista. Ele acabou sendo um dos principais responsáveis pela aceitação do partido e ideais nazistas pelo povo comum. E tanto que, para quem já procurou sobre, quando acabou a Segunda Guerra, o povo, eles não acharam que eles estavam errados. A Alemanha, no geral, isso que eu não estou falando dos nazistas. A Alemanha, no geral, não acharam que eles estavam errados, eles acharam que eles eram a vítima. Porque o Goebbels, ele fez uma propaganda, não só o Goebbels, né? Ele era um ministro da propaganda, mas todo o partido, no geral. Ele fez uma propaganda tão forte na mente do povo, de todas as formas, de todos os meios de comunicação, seja cinema na época, que ele ficou tão grande quanto, quase tão grande quanto o cinema de Hollywood, só perdendo para pro mercado do cinema americano, seja por rádio, que ele promoveu muito, seja por qualquer meio de comunicação, eles martelavam muito a propaganda e falavam que o povo alemão estava sofrendo, que o povo alemão estava numa situação ruim, que é verdade, mas falaram que inventavam inimigos, né? Uma das táticas mais antigas e que mais funciona, deve funcionar até hoje. Não deve, né? Funciona até hoje. Que é você criar o seu movimento e apontar para um inimigo. E falar que todos os problemas é dele. No caso do Terceiro Reich, a gente já sabe, né? Só que esse infeliz, quando a gente fala de propaganda, o pessoal imagina que há uns panfletos, umas coisas muito óbvias. Mas eram feitas coisas que não falavam diretamente, o partido, que você tem que servir a Hitler. Não, não era assim. Eles faziam propagandas realmente sofisticadas para entrar na mente do povo e constantes. Como o próprio Hitler fala no Mein Kampf, eram propagandas, deveriam ser feitas propagandas de constantes, simples que qualquer um podia entender, que nem todo mundo queria ouvir as propagandas. A maior parte era o povo. O povo não era estudado, o povo não tinha muito conhecimento. Então tinha que ter uma linguagem simples. Mas era um nível de propaganda muito alto. É certo. Tendo dito isso, isso não é uma. Eu não estou engrandecendo em nada. Nada que vinha dessa ideologia deve ser engrandecido. Mas eu tô falando o que foi feito para conseguir fazer esse nível de lavagem cerebral no povo, correto? Nada aqui desse vídeo é feito para engrandecer nada que esse movimento tenha feito. É somente a parte técnica dele. E o que acontece? O Goebbels, ele é uma das pessoas mais importantes dentro do partido. Ele foi uma das pessoas de confiança do Hitler por muito tempo. E essa foto aqui, cara, foi em Genebra. Em Genebra, para quem não sabe, foi feita a reunião das Ligas das Nações em 1933. E essa foto aqui foi quando um dos caras mais fortes do partido nazista, ele descobriu que o fotógrafo dele era judeu, cara. O que esse cara não deve ter pensado? Tem até umas... A gente acha a opinião desse fotógrafo que ele não arredou pra nada, ele não se intimidou pelo olhar, mas, cara, só de você lembrar
que é um dos caras que fez tudo, e olhando pra você com esse olhar aqui, irmão, é uma coisa tenebrosa, tá? É meio complicado. E, na verdade, o próprio Goebbels, ele tava em todo lugar, fazendo... Quando alguém recebia uma condecoração de Cruz de Ferro, quando alguém recebia qualquer tipo de condecoração, como esse menino aí, bem no finalzinho da guerra, né? Esse menino que tinha 16 anos, bem no finalzinho da guerra. E todo tipo de coisa, assim como eu falei sobre sobre todo o método de propaganda, ele promovia uma facilitação para o povo conseguir comprar qualquer tipo de rádio, qualquer tipo de coisa. Então, por exemplo, isso é um stand de placas de gramofone. O que é o gramofone? Basicamente, é o antecessor da vitrola. Basicamente. Então, essa exposição de rádio em Berlim, em 1932, que promove discos, evidentemente, nazistas. Não tem nem como falar alguma coisa sobre. Então, ele foi muito importante para o partido, porque, sobre todas as formas, ele promovia uma facilitação nesses meios de obtenção de qualquer tipo de aparelho eletrônico, qualquer coisa, que pudesse levar a ideologia adiante. Nessa outra foto, a gente vê August Landmesser, o único que não fez a saudação nazista. O que acontece? Essa foto foi em 1936. Isso foi durante o lançamento de um navio alemão, uma cerimônia que contou com a presença do próprio Hitler. E por que o Landmesser fez isso? Por um motivo muito simples. Ele era judeu? Não. A esposa dele era. Ironicamente, ele tinha entrado no Partido Nazista quando novo, só para conseguir emprego, realmente, meramente para conseguir emprego, porque ele acreditava que pela crise da época, ele tendo as conexões certas seria mais fácil para ele. Só que ele conheceu Irma Eckler. Ele gostou muito dela, se apaixonou por ela, e quando o partido descobriu isso, ele foi expulso. Na época eles não tinham o poder, né? Eles manteram um relacionamento público, mesmo quando isso ficou literalmente contra a lei. Ele foi condenado a 2 anos de trabalho forçado, em 1938, por desonrar a raça ariana. Tecnicamente a raça ariana nem existe, né? Mas tudo bem. Eles tiveram um fim trágico, na verdade. Apesar da coragem que ele teve nessa foto, apesar dele não ceder aos princípios nazistas, ele se manteve firme o tempo todo. Eles tiveram uma filha, mas ele, após essa condenação desses trabalhos forçados, ele foi libertado em 1941 e 2 anos depois ele foi convocado para a cavalaria penal. Foi mandado para a Croácia e desapareceu. E a Irma, a esposa dele, ela foi mandada para um centro de eutanásia em Bernburg. E o negócio é o seguinte, eu não sei alemão não, irmão. Nesse vídeo aqui, acho que eu vou errar uma porrada de pronúncia, cara. Eu não vou saber falar muito bem, não. Então, paciência. E o que acontece? Com ela tendo desaparecido em 1942 e ele por volta dessa época também, 1941, 1942, e nunca foram achados, ambos foram considerados legalmente mortos em 1949. A filha deles, no caso, ela continuou viva. Essa foto mostra o LZ-129 Hindenburg. Basicamente, a maior aeronave da história sobrevoando Nova York. O Titanic voador era um dirigível muito famoso na época. Era um transporte de luxo. E tinha um tamanho imenso que permitia ter 25 cabines para 2 pessoas, um restaurante para 34 pessoas, um salão de descanso com janelas, sala de estudos e até um piano de alumínio para entretenimento dos passageiros. Além de ser bem mais rápido do que os outros meios de transporte da época. E é óbvio, é evidente que pela foto de fundo, olha, o cara tá sobrevoando, o bicho tá sobrevoando tudo. Toda a cidade que ele passava, tudo que ele passava, ele era usado como método de propaganda pelo regime da época. Isso é óbvio, isso é evidente. Ele nunca sobrevoou, nunca trabalhou, nunca funcionou sem ter essas bandeiras nele. Apesar de que ele próprio, nessa época, tinha propaganda dos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim.
O Hindenburg, apesar de ser a maior aeronave da história, ele teve um período de operação muito curto, que foi de um ano, 1936 a 1937, tendo uma vida útil bem mais curta que o irmão dele, Graf Zeppelin, que fez 590 voos entre 1928 e 1937, quase 10 anos. Na verdade, 11 anos, né? Por que Zeppelin? Zeppelin não significa dirigível em alemão, tá? Dirigível em alemão é Luftschiff. Zeppelin é o nome da empresa que construiu esse tipo de dirigível, que ficou famosa e por isso se tornando um sinônimo deles. E na verdade, Zeppelin foi criado pelo dono da empresa. Então, o nome do camarada era Zeppelin, então ele botou-lhe o nome dele na empresa, Zeppelin. Essa empresa ficou muito famosa, não era a única empresa que fazia dirigíveis, é claro. Mas é uma empresa muito famosa, então por isso que muita gente vê alguma coisa em filme e vê até hoje, principalmente quem é mais velho um pouco, eles falam, lá, um Zeppelin. Porque é que nem leite moça. Leite moça é uma marca. O moça é uma marca de leite condensado, mas ele ficou tão famoso antigamente que ele era sinônimos. Então o Zeppelin é a mesma coisa. O Hindenburg foi projetado para trabalhar com hélio, que é um gás nobre, um gás seguro. Era bem tranquilo de mexer com ele. Então, ao contrário do que se pensa, o dirigível, ele não era perigoso. Ele não era tão perigoso assim. Mas, em 1927, os Estados Unidos, que era o principal exportador de gás hélio, parou de exportar para todo mundo, para conseguir suprir a demanda interna do país. Então, sem conseguir a quantidade necessária para trabalhar com gás hélio, a empresa foi obrigada a usar hidrogênio, que era muito, muito perigoso. O dirigível, usando gás hélio, qualquer dirigível, ele basicamente se tornava um balão inflamável. Basicamente. Não tinha muita diferença. Ele era muito perigoso. Só que, mesmo sendo tão perigoso, ele tinha suas vantagens. Ele era mais barato do que o hélio e ele era mais leve. Então ele conseguia levantar mais peso, ele conseguia... Apesar de que, provavelmente, no projeto, já foi pensado nisso, colocar piano, colocar uma coisa, colocar outra no dirigível, com ele ficava melhor, então conseguia levar até mais passageiros. E ele era também abundante. Então ele era barato, mais leve e abundante. Por isso que ele valeu tanto a pena usar ele. Só que, no final das contas, não valeu tanto a pena assim, né? Porque o Hindenburg, ele era, além de ter o gazelle, que era inflamável por dentro, a tinta por fora também era inflamável. Em 6 de maio de 1937, em Nova York, aconteceria o famoso acidente, que é uma das causas que fez o pessoal parar de usar o famoso dirigível. Não se sabe o certo até hoje por que desse acidente, mas quando o dirigível ele estava pousando, que para quem não sabe, o dirigível ele chega perto do chão, ele não necessariamente pousa, ele não encosta no chão igual um helicóptero bonitinho. Apesar dele não fazer muito barulho, ele tem hélices. Mas apesar dele não fazer tanto barulho com o helicóptero, ele não voa tanto ar pra tudo que tá lado, ele desce, ou ele solta ar, ou joga cordas nele pra puxar ele pra baixo, é assim que ele estaciona. E você encosta ele tipo uma torre, você simplesmente coloca o biquinho dele na torre ali, ou deixa ele amarrado em alguma coisa. E quando o dirigível foi pousar, ele simplesmente incinerou totalmente. Aí você pensa, não, poxa, então o pessoal teve que sair correndo. Mas não deu muito tempo, porque foram 35 segundos. Em 35 segundos, o dirigível inteiro se incinerou, não sobrou nada. 36 pessoas morreram, 22 tripulantes, 13 passageiros e uma pessoa no chão. Foram realizados serviços fúnebres no cais Hamburg American, de 28 alemães que perderam suas vidas. E esse evento gerou essa foto de fundo, que são bandeiras com a suástica nos caixões se misturando com as bandeiras americanas atrás. Que é uma foto... Poxa, eu nunca vi essa foto. Eu realmente nunca vi essa foto. Uma coisa interessante, não foi só por causa disso que pararam de se usar dirigíveis. O Hindenburg, é claro que foi um acidente que morreram muitas pessoas, mas ele não foi o único. Já haviam acontecido outros acidentes piores, na verdade, com o britânico R-101, que 48 pessoas morreram, e o americano, o SS Akron, que 73 pessoas morreram. Só que a fama do Colosso fez seu papel chamar atenção internacional. E que os outros acidentes foram bem maiores, não foram noticiados. O Hindenburg tiraram fotos, fizeram vídeos,
passou no jornal, passou em tudo que é lugar, principalmente porque foi em Nova York. Nova York tem muita gente, tem muita. Vamos colocar assim, tem muitos olhos, muitas câmeras. E pegou uma proporção internacional. Que mesmo assim, não fez as pessoas pararem de usar o dirigível. Ajudou muito, reduziu muito, mas as pessoas não pararam de usar. E fez. Os principais motivos que fizeram as pessoas pararem de usar os dirigíveis foi a popularização dos aviões. Eles foram usados militarmente na Primeira Guerra, mas na Segunda Guerra os aviões estavam ficando muito mais rápidos. E como eu disse, os dirigíveis na época, eles usavam hidrogênio. O avião, ele era muito mais rápido e ele tinha metralhadores, já estava tendo metralhadores nessa época. Então, basicamente, o dirigível, ele era um gigante alvo inflamável no céu, porque ele era muito mais lento. Então, não foi prático. E a partir dele, as pessoas começaram a usar aviões mesmo. Então, começaram a colocar... A própria Boeing, né? Começou a colocar aviões maiores que comandavam mais pessoas. Então, ele foi começando a entrar em desuso. Hoje em dia, até se usam dirigíveis. Tem poucos, cerca de 25 no mundo. Mas nenhum mais com hidrogênio, como antes. Ainda bem. E você, gosta de Natal? Os nazistas também. Você pode pensar que essa foto, por exemplo, é como uma exceção, como na Primeira Guerra Mundial, tem aquela lenda que eu não sei muito bem se é verdade, que durante o Natal um dos natais da Primeira Guerra Mundial, as pessoas simplesmente pararam de matar umas às outras e começaram a curtir o Natal juntas, os dois lados opostos da guerra. Você pode pensar que isso é uma exceção, mas olha só. Nesse caso dessa foto, o próprio Hitler organizou essa festa, com vários cadetes, vários oficiais, de diferentes patentes. Mas uma coisa é certa, o regime, ele mudou muita coisa. Então, o Natal não era bem mais Natal, eles chamavam de Julfest. E de Natal mesmo, era só as árvores e as bolinhas ali, tá? Porque muita coisa mudou. Eles colocavam Jesus basicamente como uma coisa secundária e a prioridade era celebrar as origens germânicas, vamos colocar assim. O sol era a swastika. E muita coisa mudou nessa festa. De Natal, realmente, é só as árvores. O Papai Noel virou Odin. O velho barbudo virou o velho pai do Thor. Jesus e Maria eram representados, mas eram representados loiros. E suástica era em cima da árvore, era na roupa, era em tudo que é lugar, né? Você já imagina o quanto que era tenebroso aquilo ali. E nessas imagens, em específico, eles aproveitam uma bela refeição enquanto eles levam caos para a Europa, matam centenas de pessoas e acabam com a própria cultura no meio disso, promovendo um governo fascista. É complicado. O interessante que eu achava era que os nazistas eles não eram tolerantes com muitas religiões, não. Mas isso é muito mais pelos judeus, porque olha só, eu não sabia disso. Tinha uma divisão só de membros muçulmanos. E essa divisão em específico, ela era uma divisão da SS, que era de muçulmanos bósnios. E, primeiramente, a SS nazista é o exército? Não. O exército é uma coisa, a SS é outra. O exército, a marinha e a aeronáutica são instituições militares. Os três juntos eram chamados de Wehrmacht. E tinha o Waffen-SS. E o que acontece? Qual que é a diferença de um para o outro? Quando a gente pega a Wehrmacht, é tudo que é militar. O que é militar é... Vamos colocar assim... Vamos colocar que o governo ele assume aquilo ali. Aquilo ali é oficial. Aquilo ali é meramente para defesa e segurança do país, basicamente. A Waffen-SS, ela era um pouco diferente. As SS, no caso, elas eram organizações paramilitares, então elas não eram do exército, da marinha, da aeronáutica. O foco delas era a ideologia nazista. Todos ali eram fortemente doutrinados sobre essa ideologia. Tudo que era feito era a partir desse pensamento de Hitler e dos ideais nazistas. Então, mas no geral, qual que é a diferença? Basicamente, a Wehrmacht ela só poderia aceitar, entre várias diferenças, soldados alemães. A Waffen-SS ela podia aceitar qualquer um, até quem não fosse alemão, quem fosse de outros países, inclusive como por exemplo os bósnios. Inclusive até hoje a Bósnia é um país da Europa com maioria muçulmana. A Waffen-SS tinha muito mais membros dispostos a fazer muito mais atrocidade do que o exército. Que, entre aspas, aquela Wehrmacht
Muitas vezes estava ali ou porque só queria defender o país, não necessariamente concordava com a ideologia da época, a cultura da família. Então, as gerações, pessoas, os homens da família entravam no exército. Naquela geração, eles entraram também. Então, era uma coisa que, apesar de que estava sob a liderança do... As duas estavam sob a liderança do Hitler, é totalmente diferente. A SS, ela era muito mais extremista, e ela está presente na maioria das chacinas, dos crimes de guerra. Não que a Wehrmacht não estivesse, mas a SS estava muito mais presente. Inclusive, a SS, por ser alinhada com os ideais do Hitler, ela, ela recebia prioridade em equipamentos militares. Então, ela recebia equipamentos mais novos, ela tinha maior prioridade para receber mais equipamentos. A SS e a Wehrmacht, eles tinham uma desavença muito grande, porque pela SS ser mais alinhada com o Hitler, eles tinham uma prioridade que a Wehrmacht não tinha, entendeu? E, no caso, a SS, ela tinha muitas unidades diferentes, cara. Então você vê os muçulmanos bósnios, e tinham até hindus, e tinham... Enfim, tinham pessoas de vários lugares. Mas o que acontece? Somente a SS aceitava pessoas de outros países. E todos os países, independente do país, tinha uma coisa em comum. Eles eram extremistas, muito extremistas, entendeu? Por isso que eles acabam se juntando ao nazismo. E ao contrário do que parece, ao contrário do que eu mesmo achei, a fé não importava muito em si, mas o que mandava muito era a etnia. Vários desses povos preenchiam essas etnias, então, óbvio que os belgas, os suecos, eles preenchiam, mas os próprios bósnios, eles preenchiam também, como eu disse, eles são europeus. Até porque os arianos são descendentes de alguns dos povos do Oriente Médio. Então, eu não tinha muito motivo para não aceitar eles. O motivo deles terem aceito também vários desses povos, não só povos arianos, como povos da Índia, que eram pessoas de cor, eram todo tipo de gente. Todo tipo de gente não, né? Eles não aceitavam só judeus e negros, mas eles aceitavam muitas pessoas, é porque o desespero da guerra ficava tanto que eles tinham que arrumar um jeito de conseguir mão de obra. Por isso também que a gente já ouviu falar em as armas de desespero alemãs, né? Durante a Segunda Guerra, muitas partes são lembradas, e o desembarque da Normandia, o famoso dia D, é um dos principais. Mas por que Normandia? Quem não sabe, tinha uma imensa muralha do Atlântico que a Alemanha tinha construído. Que ela pegava ali desde a França e ia até a Noruega, cara. É impressionante. Inclusive, os alemães ocuparam a Noruega e a Holanda. E o que acontece? Essa muralha, ela não era só uma muralha. A gente já viu no Resgate do Soldado Ryan. Era armada, tinha vários soldados, várias defesas, várias coisas, e cobria toda essa área. Os aliados, quando eles foram fazer o ataque em 44, eles olharam o ponto mais estratégico e com menor defesa. Inclusive, aquele ponto que estava logo em frente à Alemanha, aquele era o ponto mais forte. E acabou sendo inútil, porque ninguém quis lá, ninguém se atreveu a ir lá, e eles viram que era idiotice ir para aquela parte, então eles foram para a Normandia. Mesmo que a Normandia tivesse preparada sim, mas ela foi o melhor ponto para poder fazer a invasão. E várias dessas fotos mostram coisas da invasão. Então, por exemplo, esse canhão, um canhão recém capturado pelos aliados, no caso, era enorme. Assim como a gente até lembra do canhão Gustav, né? Então os alemães gostavam de fazer algumas armas maiores assim, algumas como propaganda, mas como propaganda, como Gustav. E eles queriam fazer até o tanque Mouse, né? Mas várias dessas fotos são de defesa da muralha do Atlântico. Pra quem já viu o filme A Lista de Schindler, esse é o verdadeiro Amon Goth, né? Ele foi interpretado no filme pelo Ralph Fiennes, né? Que fez Voldemort, basicamente. E esse filme é muito bom, cara. Esse filme parece que ele é velho por causa do preto e branco. Eu acho que foi pra usar uma aura de mais antigo, né? Uma sensação de mais antigo. Mas esse filme é da década de 90. Ele só foi feito em preto e branco. O Amon Goth, ele foi interpretado pelo Ralph Fiennes na Lista de Schindler. E Amon Goth, cara, esse cara é um dos piores seres humanos que já pisou na face da Terra. Aquilo ali do filme mesmo, cara. Não é exagero, não é... É aquilo ali de verdade. O cara chegava e matava a gente a rodo.
por nada. Ele foi o carregado do campo de concentração de Plaszow, na Polônia. Inclusive, a maior parte do filme Alice no Destino, pra quem não sabe, ele se passou na Polônia. Cara, ele era doideira, ele era maluco. Ele era literalmente maluco, cara. Ele foi condenado por matar, porra, entre 30 e 90 mulheres. Ele matava crianças, ele matava. E matava por. E é igual no filme mesmo, é por motivo nenhum. Porque ele matou um cozinheiro judeu porque a sopa estava muito quente. Nem porque estava fria, porque estava muito quente. Ele matou um camarada porque achou que estava descansando enquanto trabalhava no jardim dele. E ele chegava do escritório dele, cara, pegava a arma e apontava pra galera lá embaixo lá e começava a tirar. E porque sim. Porque sim. Então, com o final da guerra, ele se escondeu, procurou se esconder, e usou até um uniforme da Wehrmacht, mas muito certo. Foi identificado e mandado de volta para a Polônia, e acabou sendo julgado pelo Supremo Tribunal Nacional de Cracóvia. Em 1946, ele foi julgado e condenado. E parabéns para ele, ele teve a primeira condenação de morte, um julgamento desses. E ele foi executado em 13 de setembro de 1946. O filme foi exatamente daquela mesma forma. Ele foi executado perto do campo de concentração. E fez tudo aquilo e ele foi enforcado. E as últimas palavras dele foram... Eu não vou falar aqui. Foram as palavras do filme. E para finalizar, eu queria mostrar uma coisa, que disso tudo não foi a Alemanha que foi a verdadeira vilã. Foi a ideologia em si, foram as pessoas por trás dela que foram. Essa ideologia destruiu tudo, mas tudo, tudo. Então, por exemplo, essa garotinha, só vendo essa garotinha ao lado de Hitler, o Hitler, não no mau sentido, mas o Hitler gostava muito de crianças. E ele gostava especificamente com essa garotinha, ele passava bastante tempo com ela. Por quê? Quem é ela? Ela é Helga Goebbels, filha do Goebbels, aquele do início do vídeo. Ela e seus 5 irmãos foram envenenados pelos pais no final da guerra para que os aliados não pegassem eles. Então, no cerne da ideologia, os cabeças mesmo, eles... Muitas vezes você vai procurar, você vai achar que, por exemplo, igual o Mengele, que sapou, mas a maioria foi pega e foi morta, ou então tiraram a própria vida. Assim como da família, como é o caso. Magna e Joseph tiraram a vida dos filhos, e depois tiraram a própria vida. O Himmler, que foi o grande criador de campos de concentração, ele foi o grande organizador de tudo. Ele foi capturado e acabou tirando a vida com a cápsula de cianeto num QG do exército britânico, em maio de 1945. Então a gente sabe que o próprio Hitler, ele também tirou a própria vida, junto da Eva Braun, e assim por diante. A maioria ou tirou a própria vida ou foi morta. Então não sobrou muito. E como última foto desse vídeo, eu queria mostrar essa do soldado alemão. Apesar de que, sim, o soldado alemão, a SS nazista, como eu expliquei, ela fez muito mais crimes de guerra, crueldade, tudo que é de pior, mas o próprio exército alemão fez. Mas, na verdade, todos os exércitos fizeram, tá? Na Segunda Guerra Mundial. Seja aliados, seja do eixo, apesar de que do eixo foi muito pior. Mas é isso que essa ideologia fez. No final das contas, não sobrou nada para ninguém. Eles voltaram até uma crise econômica, eles voltaram até uma crise pós-guerra. No final das contas, eles destruíram o próprio país, que eles prometeram entregar uma utopia. E essa é uma imagem de um soldado que voltou para casa e descobriu que não tem ninguém mais lá. Todo mundo que ele conhecia faleceu. E é isso que a guerra deixa. A guerra não deixa nada. Isso é tudo por hoje. Um abraço e até a próxima.